Olá, amigos, de volta da mensagem do nosso patrocinador. Temos a honra de receber aqui no nosso programa, e realmente eu me sinto muito honrado, Padre Medouro da paróquia São José Operário, aqui do Triângulo. Não é isso, Padre Medouro? Muito obrigado por nos conceder essa honra de vir aqui ao nosso programa falar do senhor e do seu trabalho aqui na nossa cidade. César, eu que me sinto honrado com o convite, o seu programa que é muito apreciado, assistido, ouvido, e poder, sobretudo, estar aqui nesse momento para emprestar minha voz aos pobres, que é a missão de um padre, como foi a missão de Jesus, é cuidar da vida. Jesus se definiu, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, poder estar hoje aqui dialogando com a sociedade terriense da região sobre os nossos desafios, sobre as nossas necessidades e também as perspectivas, né, que existem, é uma honra, muita alegria. Muito obrigado por essa oportunidade. Imagina, que nós nos sentimos muito honrados aqui no nosso programa Papo com Mim, tê-lo aqui para falar justamente disso. Sim. E o nosso público telespectador, daqui de 3 dias, é óbvio que todos ele conhecem, sem dúvida alguma. Mas o nosso programa vai a vários outros locais. Sim. Eu gostaria de pedir ao padre que, por gentileza, desse um breve histórico assim, da sua vida, nascida em Rio das Flores, isso eu sei. Né? Exatamente. Que aliás, Rio das Flores tem coisas muito bonitas, tem artesanato, nós já estivemos lá na Casa do Artesão, já fizemos uma matéria lá também. Que bom. Tem muita coisa, a fábrica é do outro lado, que é Minas já, né? Sim. De ladrilho hidráulico. É em Porto das Flores. Rio das Flores. Rio das Flores. Já é do outro lado ali. Agora estou meio desatualizado da minha cidade, já saí há alguns anos. Mas só passo ali rapidamente. Pois então, eu sou filho de um distrito de Rio das Flores, Manuel Duarte. Sou de uma família de 4 irmãos, lamentavelmente um falecido. E meu pai produtor rural na região e sempre teve uma sensibilidade pelas questões sociais muito grandes, tanto ele quanto a minha mãe. E eles fizeram sempre um grande bem pelos pobres e sempre nos inspirou a ser irmão dos pobres. Eles levavam os pobres para dentro da nossa casa. Então, nunca houve discriminação nesse sentido. Então, eu tive um berço católico e que compreendeu o Evangelho de Jesus como o Evangelho do amor fraterno, né? A minha formação assim, acadêmica, eu comecei ali em Manuel Duarte mesmo, que antigamente se chamava curso primário. Curso primário, ginasial. O ginásio eu fiz em Rio das Flores, o 2º grau em Valença. Quando eu fazia o 2º grau, terminando, me preparava para o vestibular de medicina. E sempre gostei muito. Tinha convênio? Na época, não, o pré-vestibular não. Mas estudando, e eu sempre tive uma vida religiosa muito intensa. Eu tive a graça de, na minha vida, ter 4 grandes sacerdotes. E inclusive, 2 passaram por 3 rios, que foi o Monsenhor Natanael, mas isso já 70 anos atrás. O padre João Rocha, que foi vigário do Triângulo, o padre Sebastião, que era quem me acompanhava na época, e o padre Argemiro. Então tinha um engajamento na vida da igreja muito grande e comecei a pensar na possibilidade de ser padre. Mas quando eu comecei a dizer desse desejo para os colegas e amigos, as pessoas não acreditavam, porque era um dos filhos da casa, o mais festeiro e o mais namorador. Imagina, ele ia fazer medicina, mas de repente começou a pensar, né? Até que um determinado dia das Mães, me lembro como hoje, o meu pai chegou atrasado para o almoço. E claro, levou um grande pito da minha mãe, porque no dia das Mães chega 1 hora atrasado. E aí meu pai, ele se justificou diante da minha mãe, dizendo, não, o que acontece é que hoje eu fui salvar uma criança. Ele se encontrou com uma prostituta numa situação de desespero que ia jogando o seu filho dentro do rio. Ia cometendo esse homicídio. E o meu pai tomou a criança, salvou a criança e teve que ir até Rio das Flores para levar para
o juizado de menor, etc., para tomar as providências. E aquilo ao longo do dia me marcou o coração. E eu não sabia o que Deus queria me dizer. Quando à noite, na igreja, no dia não tinha o padre para celebrar a missa, o grupo de jovens fez uma celebração em homenagem às mães. Eu estava lá pensativo, rezando, quando uma mãe chegou no meu ombro, bateu no meu ombro e me disse: eu sei o que você está pensando, o que você está rezando. Deus está te chamando para ser padre. É sério? E era isso mesmo que eu estava pensando e rezando naquele momento. E a ideia que me vinha era o seguinte: meu pai, pai de uma pequena família, se tornou o pai desta criança. Eu não posso ser pai de uma família maior? Terminada a celebração, quis dar a notícia para o pai e para a mãe: acho que eu estou pensando em ser padre. A minha mãe considerou o presente do Dia das Mães ter um filho padre. Nós somos uma família de 11 primos padres. Eu sou o 10º desta família de 11 primos padres. A nossa família é muito católica. De um catolicismo assim, não só religioso, mas de uma prática da caridade muito grande, da justiça. Bom, o meu pai foi prudente. E disse: ó, meu filho, quero lhe dizer duas coisas. Vai ser uma grande honra ter um filho padre. Mas quero lhe dizer duas coisas. Se você, no dia que nós nos tornamos padres, recebemos o sacramento da ordem, no ritual há um momento que nós devemos nos prostrar, deitamos no chão e toda a igreja ora pela nossa santificação. E aí ele disse: se você estiver deitado no chão, em dúvida se vai conseguir ser fiel ao celibato, você diga não para o bispo. Eu prefiro ficar amarelo naquela hora do que amarelo para o resto da vida. Você vai lá na frente e deixar a batina. Era a expressão que se usava na época, né? E a segunda coisa que meu pai me falou, que marcou muito o meu coração, ele disse assim: padre e dinheiro não combinam. A riqueza do padre é Jesus Cristo. E que o padre ganha é dos pobres. Eu tomei isso no coração. Sábio, né? Mas aí quis fazer um discernimento espiritual. Resolvi mudar de faculdade. Talvez me faltou, eu poderia ter feito medicina. É a única coisa que eu cobro do meu passado, é isso. Porque eu gosto muito da medicina também. Mas aí eu resolvi fazer uma faculdade de letras. Porque eu tinha uma formação inicial muito ruim, um português muito errado. E eu achei que precisava de fazer uma faculdade de letras para poder falar bem. O padre devia falar bem. Não, aí fiz então a faculdade de letras, ali aprofundei. E tomei a decisão no final do meu curso de letras. Me permiti, nesse período de discernimento, ainda ter uma vida normal de jovem, frequentar as festas. Tive ainda 2 namoradas. Mais devagar. Mas nunca escondendo a minha opção. Claro. Né? Aí eu fiz a faculdade de filosofia com os jesuítas, no Rio de Janeiro, depois a teologia na PUC do Rio. Qual é a minha surpresa quando a universidade me convida, me oferece uma bolsa para eu fazer um mestrado. E eu que não gostava de estudar. Estudar para mim nunca foi prazer, foi sempre um dever. E não fui malandro nos estudos nunca. Sempre estudei com responsabilidade. Mas tem gente que gosta de estudar, né? Tem gente que tem como hobby fazer leitura. Eu leio o que eu sou obrigado a ler, eu não tenho a literatura como hobby. Dizer isso as pessoas nem acreditam, né? Mas, então, todos disseram: não, você não pode perder essa oportunidade. Então, fiz o mestrado. Terminado o mestrado, 1 ano e meio, a universidade toma a iniciativa de me oferecer o doutorado. Aí fui fazer o doutorado. Nesse período já era sacerdote, né, porque me ordenei em 81, e aí eu tentei conciliar a vida paroquial. A minha primeira paróquia foi Paraíba do Sul. Eu fiquei alguns meses como vigário cooperador em Paraíba do Sul, porque a minha orientação pastoral eu recebi em Paraíba do Sul com o padre João Rocha. Mas então fui ser padre. Na Igreja Matriz? Da Igreja Matriz de São Pedro e São Paulo. Né? Aí fui nomeado pároco para Sapucaia e fiquei pároco 9 anos. E é ali que eu aprendi a ser padre. Eu tenho essa gratidão com o povo de Sapucaia. Tive na época a oportunidade de criar 20 comunidades na zona rural, desenvolver ali também um trabalho social muito grande com as mulheres, no sentido da promoção da mulher, que na zona rural ainda é muito mais diminuída na sua dignidade de mulher.
também com os trabalhadores rurais, criamos ali o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e naquele momento eu liderei um movimento que naquele momento não era conveniente contra as barragens do Rio Paraíba do Sul, que a maneira como a coisa estava sendo encaminhada, então a gente conseguiu organizar a sociedade regional nesta direção. Ficamos ali, então, concomitantemente na universidade e na paróquia. E aí a universidade mesmo me chamou para ser professor de tempo contínuo. Foi outra dúvida, outra grande dificuldade. Até que depois de 9 anos, aí eu aceitei. Nesse período também eu ia uma vez para o Rio de Janeiro, uma vez por semana, para lecionar. Lecionava um dia inteiro na universidade. E a partir dali, então, terminado o período de Sapucaia, os bispos do interior do estado do Rio me convidaram para ser o reitor do seminário. Coisas desse mundo acadêmico que nunca poderia passar na minha vida, né? Então, eu fui ser reitor do seminário interdiocesano, primeiro em Duque de Caxias, depois em Nova Iguaçu. E ali eu fiquei 4 anos como reitor e continuei trabalhando na universidade. Durante o dia na universidade, como pesquisador, escrevendo também. E a parte da noite, no final da tarde, à noite, orientando os seminaristas. Quando somos surpreendidos com a morte de vários sacerdotes na nossa diocese, e depois de 18 anos como professor da PUC do Rio, eu retornei à diocese de Valença, a convite do bispo Dom Elias, para ser o pároco da Catedral de Nossa Senhora da Glória em Valença. Ali na Catedral de Nossa Senhora da Glória, durante esses anos, eu tentei estabelecer um diálogo com o poder público, porque era um diálogo difícil naquele momento. Resgatamos a confiança da igreja, também com o mundo cultural. Criamos ali um museu, uns concertos, e trazendo inclusive orquestras importantes do Rio de Janeiro, que se apresentavam quinzenalmente na Catedral de Valença, no momento que Valença já passava por o fechamento das suas indústrias e precisava de uma alternativa econômica. E eu vislumbrei que a alternativa para Valença seria a alternativa cultural. Toda essa questão do Vale do Café era um momento que começava a se pensar sobre isso. Então, desenvolvi esses trabalhos culturais e desenvolvi alguns trabalhos sociais. Destacaria, só para resumir, 2 trabalhos, que foi com população de rua, porque muita gente ficou na rua. Então, eu criei um trabalho de um banho para moradores de rua. Oferecíamos também o café da manhã e o almoço, mas o banho era o principal, porque todos nós sabemos, num dia, você tomar um banho, o cansaço, o bem-estar que o banho lhe traz. Né? Então, para esses moradores de rua, é uma obra social em Valença. É uma obra social que continua até hoje. Não é? Um grupo de voluntários se propuseram a isto. E a segunda preocupação, eu estava em Valença, se tiver oportunidade aqui do programa, se eu gostaria de dar uma palavrinha, aproveitar a oportunidade que eu vou estar dialogando com o público em geral, foi no momento que o governo do estado do Rio fazia uma opção que eu considero lamentável por acabar com as cadeias públicas nos municípios e concentrar os presidiários nas casas de custódia e depois de condenado nas penitenciárias. 2 para 3 meses depois que fechou a cadeia de Valença, eu fui chamado como padre para rezar o corpo do falecido, do defunto. 2 defuntos, eram 2 jovens filhos de Valença que foram assassinados no presídio e seus corpos voltaram para Valença retalhados. Aí eu, na época, mobilizei a sociedade valenciana e conseguimos, com o Mariano Beltrame, que era o secretário de Segurança do Estado, o levamos à cidade para uma conferência, apresentamos o nosso projeto e ele reabriu a cadeia de Valença. Só me colocou como condição que aceitasse também os presidiários de Vassouras e de Mendes. Falei, como é mais ou menos o mesmo perfil sociológico, não tem problema. E ali fizemos um trabalho que eu considero uma das maiores graças da minha vida, porque conseguimos parcerias com a Prefeitura Municipal,
com o setor comercial, industrial. Mantínhamos ali, primeiro fizemos uma reforma de toda a cadeia, que eles começaram a chamar de hotel de 5 estrelas. Olha. Porque as celas tinham inclusive ventilador, os banheiros tinham água quente para os presos, demos dignidade. Claro. Depois criamos oficinas de forma que os presos pudessem ficar ocupados pelo menos 10 horas por dia. Eu queria que eles ficassem, na verdade, ocupados 13 horas, mas conseguimos que eles ficassem ocupados até 10 horas. Eles faziam estamparias, fabricavam bolsas, consegui também parcerias com a Faculdade de Valência, de Medicina e de Odontologia, tinha um consultório médico. Para resumir essa história, nós chegamos a uma caminhada tal com esta comunidade presidiária de Valença, que nos meus 3 últimos anos em Valença, nos fins de semana, sexta para sábado, sábado para domingo, as esposas desses presidiários, ou as namoridas, iam à cadeia buscar os seus companheiros e passavam a noite na minha casa. A casa paroquial foi chamada de motel do padre. Olha. Por quê? As esposas buscavam, como digo, os presidiários, e as namoridas, passavam ali o final de semana. Era uma casa paroquial que eu já dei uma finalidade social anteriormente. Eu e um outro padre, inclusive meu primo, que é o 11º primo padre da família, padre Luiz Magalhães. E a casa muito grande, tinham 4 quartos ociosos. E eu abri isso dali como um espaço para universitários pobres. Então eu conseguia bolsas de estudo para estudantes de medicina, veterinária, direito, e também hospedagem para aqueles que vinham de fora. Não é? Aí combinei com os estudantes. No final de semana, vocês conseguem uma hospedagem na casa de seus colegas. Exatamente. E eu vou abrir a casa para os presidiários. O juiz, na época, concordou, também o delegado, vamos fazer a experiência. E foi uma experiência bem sucedida. Nunca roubaram nada na minha casa, nunca sumiu nada, ordem. Sempre em ordem, nunca ninguém fugiu. Por fim, o pátio, a avenida que passa em frente à cadeia pública de Valença, era quase que uma praça de convivência dos presidiários. Se conseguiu um nível humano. E o Mariano Beltrame, pouco antes dele terminar o seu serviço como secretário de Segurança, porque depois ele repetiu em outros governos, ele fez uma declaração que chegou da população carcerária de Valença, 86% dos presidiários não voltaram à vida anterior. Então, é um trabalho que deu certo. Claro. Né? Então, eu tentei equilibrar a minha vida com o trabalho pastoral, tendo muito cuidado com a evangelização da juventude. Criamos lá um festival da juventude anual, que era um momento também muito forte, que envolvia os colégios, etc., e a questão dos pobres. E metade do meu tempo dedicado à universidade. Né? Até quando, então, eu vim transferido para Três Rios. Estamos exatamente, estou apresentando-me aqui no seu programa, às vésperas, você está me dando um presente, às vésperas de completar 8 anos da minha posse, dia 1º de setembro. Ah, é? Aqui em Três Rios? Aqui em Três Rios, na igreja de São José Operário. Nós vamos fazer o seguinte, padre, nós vamos chamar agora um intervalo e vamos já entrar no segundo bloco falando sobre isso aí. E foi muito interessante essa colocação que o padre Medora colocou aqui para nós agora, porque nós vimos, na realidade, a influência que tem o padre, né, a igreja, representando a igreja, numa sociedade. Olha quanta coisa o padre Medora fez, né, que obra, porque não precisava ter feito tudo isso. Né, poderia ter chegado, nada disso seria sua função, mas tendo em vista, né, a problemática de uma sociedade e a vontade de que isso funcione e mude, olha quanta obra foi realizada e deu certo, né? Não tem medo de dizer, acho que Jesus faria. Exatamente. Acho que Jesus faria. Nós vamos chamar agora um breve intervalo e já voltamos com vocês. Até já.